Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho agora sobre o Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo a gente tem vários portos, né? E alguns portos em construção. Eu acho que o Espírito Santo agora está se tornando a grande porta de entrada e de saída aqui do Brasil, né? Aí eu queria que o senhor comparasse a posição do Espírito Santo hoje nesse novo mercado que está se abrindo aí de descomissionamento de plataformas. Eu acho que o Espírito Santo ele tem uma vantagem competitiva muito grande. Primeiro é que você não tem uma indústria de construção naval para competir com a indústria de reciclagem. Esse é o primeiro ponto, né? Porque, historicamente, o Brasil sempre construiu embarcação ou reparou. Agora que essa atividade de reciclagem começa a partir de 2016 com a crise oriunda da Lava Jato. Então, basicamente é isso. Os estaleiros ficaram sem construção, boa parte dessa infraestrutura parou e aí começou-se a vislumbrar a possibilidade do mercado de reciclagem entrar como uma possibilidade de manter os estaleiros minimamente funcionando. E foi o que aconteceu lá no caso de Rio Grande mesmo, que o que voltou a movimentar o estaleiro foi a reciclagem da P-32. Depois agora vieram novos contratos, onde o estaleiro vai construir navio. Então já ele volta para a sua vocação natural, que é construir navio. Quando você tem o estaleiro, entre construir e desconstruir, ele prefere construir, né? É o filé mignon. Né? Então vai ficar com o filé mignon, que é a natureza do estaleiro. Outros estaleiros que operam no Brasil, que já estão no segmento de reparo, também não têm interesse em entrar no mercado de reciclagem, porque se ele tem um dique, o dique que era para reparar embarcações, que ele tem contratos com os armadores de longo prazo, ou contratos de serviços recorrentes, ele colocar uma embarcação ali para reciclar e não conseguir atingir as janelas dos armadores, o armador vai fazer em outro lugar, ele perde aquele cliente. Inclusive, a gente teve a informação hoje nesse evento que existe uma empresa americana, a Mars, que ela adquiriu um navio, né, enorme para servir como uma plataforma de descomissionamento em alto mar. Captain America? Exatamente. É um navio. Mas eu queria insistir com o senhor em relação ao Espírito Santo. O que o Espírito Santo tem que fazer para a gente aproveitar ao máximo essa oportunidade e não deixar, por exemplo, que uma plataforma qualquer seja embarcada num Captain America e suma daqui sem a gente nem ver a sombra. Legal. Então, e aí o que acontece? Você precisa ter infraestrutura de terra. Porque no final de tudo, qualquer coisa que você pense fazer offshore é muito caro. Qualquer coisa fora de costa é muito caro, né? Offshore é fora de costa. Então, limpeza é caro. Qualquer atividade, a gente tem que sempre pensar o seguinte, o descomissionamento é o fim de linha. Então, eu dou sempre um exemplo com um amigo que a gente sempre conversa sobre isso. É o carro velho, entendeu? Aquele carro que você quer se desfazer dele a qualquer custo, porque ele só está te dando prejuízo. Então, imagina você ter que manter aquele carro velho por muito tempo para você limpar ele para depois você vender. É o C5 do carro. Na verdade, C4. na verdade o que você quer hoje é o quê? É otimizar os seus custos, ou seja, uma operação que seja rápida, que eu consiga tirar aquela instalação daquele local e levar para a terra, aonde eu posso, inclusive, ter melhor segurança no processo de limpeza, no processo de descontaminação e depois na hora de você fazer atividade de reciclagem. Então, esse é um primeiro ponto. Então, esses dois exemplos que nós estamos vendo aqui, que foram plataformas que estavam operando no Brasil e foram para a Dinamarca, né? Então, você pode ver que o que ela foi buscar lá? Uma condição onde ela pudesse manter a plataforma atracada e fazendo toda a limpeza e os cortes dessa instalação. Aqui você consegue ver na primeira foto, quando ela chegou lá no mês 6 de 2024, com toda a planta de processo, e 21 meses depois, você já não vê mais a planta de processo, você vê um pedaço do casco que ainda sobrou. Essa é uma atividade que é feita em terra, na área portuária. Então, esse estaleiro aqui, essa instalação de reciclagem, está dentro da área portuária, que é o porto de Frederic Schaumann, lá na Dinamarca. Então, o que você precisaria ter aqui no Espírito Santo? Uma infraestrutura que tivesse um cais e uma rampa, se quiser seguir esse modelo, né, onde você, no cais, faz toda a parte de superestrutura, coloca a embarcação na rampa e faz o restante do corte do casco. Então, essa é uma infraestrutura mínima que você precisa oferecer. Precisa ser só isso? Ou precisa ser... Existem métodos combinados que eu posso utilizar? Sim, eu posso... Por exemplo, se eu tiver um cais, toda a parte de superestrutura com a embarcação atracada você pode fazer aqui. E
levar, por exemplo, uma vez que a embarcação está descontaminada, aliviada, levar para um estaleiro, um outro local e fazer o corte, que não deveria ser o ideal. O ideal é você conseguir fazer tudo no mesmo local, porque aí você maximiza o processo. Mas fora isso, você ainda precisa criar um ambiente de uma indústria de reciclagem para cada um daqueles materiais que você está tirando, né? Porque você tem que dar uma destinação final para eles. Aquilo que é nobre é relativamente simples, né? Todo mundo quer. Agora, tem aquele material também, como, por exemplo, o Norme. O que você faz com o Norme? Não, hoje no Brasil, especificamente, o Norme, você tem que destinar ele para o dono do Norme. Então, o dono do Norme é apenas uma empresa no país que tem uma licença do CNEM para armazenar temporariamente esse Norme, né, que é basicamente a dona do material. Então, o que você vai fazer? Você vai limpar a instalação, vai armazenar e a empresa vem, recolhe e leva para o seu armazenamento temporário. Então, essa é uma solução que é dada por Norme aqui no país. Então, não é um problema do ponto de vista de eu vi dizer que esse material ele tinha que ser exportado nos Estados Unidos para poder enterrar numa mina de sal. A destinação definitiva. Que o que a gente tem hoje no Brasil é temporário, a gente não tem definitivo. Então, a temporária tem que ser resolvida dessa forma. A operadora vem, recolhe esse material, leva para o seu depósito temporário e lá ele fica. Quando você quer definitivamente resolver esse problema, você exporta ele para os Estados Unidos. Tem uma cidadezinha pequenininha lá perto do Texas, onde eles fazem o depósito desse material em caverna de sal e ali você deposita ele. Mas a gente não poderia fazer isso em cavernas aqui de minas abandonadas? Poderia. Esse é um projeto, inclusive, que nós estamos conduzindo lá na UF hoje, um estudo justamente de olhar minas descomissionadas para que você possa utilizar para essa finalidade, para resolver esse problema definitivo aqui no Brasil. É uma solução que a gente está endereçando lá numa pesquisa de doutorado que a gente está fazendo. Por quê? Porque além do risco de você estar exportando um resíduo, se paga para isso. Então, também são divisas que você está mandando para fora que você poderia resolver aqui. E você resolveria também um problema das minas abandonadas ou minas que têm cavas que ali estão e nunca mais vão, ou a priori, não foram recuperadas. Isso você teria como uma ideia de ir aos poucos e recuperando esse local. Então, é nesse sentido que esse doutorado está sendo analisado. Esse material, bário, tório, rádio... não existe uma forma de reaproveitá-lo, refiná-lo? Não tem um interesse econômico nisso? Na verdade, isso aí é tido hoje como um rejeito. Então, o rejeito, né, é que você não consegue aproveitar. Então, basicamente, você tem duas classificações, resíduo e rejeito. Resíduo, você pode tratar o resíduo e recuperar o resíduo. O rejeito, você tem que destinar ele definitivamente. Então, é um material considerado como rejeito radioativo. Então, a definição em função disso é você dar um fim nesse material. E o fim que é dado hoje é você enterrar ou injetar em caverna de sal e as operadoras pagam para fazer isso fora do Brasil.